E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, voltamos para falar sobre a Alta República. Para você que não sabe do que eu tô falando, aqui no canal eu falei que a gente ia trazer tudo que fosse possível, tudo que conseguisse trazer sobre a Alta República, que é o novo movimento editorial de Star Wars. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo livro, que é o Teste de Coragem, escrito pela Justina Ireland. Eu já falei sobre Light of the Jedi, que é do Charles Soule, que é o livro que abre essa nova fase. Eu vou deixar aqui no cardzinho, já falei com e sem spoiler no mesmo vídeo, então vou deixar aqui no card. Já falei também sobre a primeira edição do quadrinho, eu vou deixar aqui no card. E hoje a gente vai falar sobre o segundo livro, como eu falei, tô me repetindo por algum motivo, que é um livro muito mais infantil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, então eu vou separar o vídeo igual eu separei o primeiro. Eu vou falar o que eu achei do livro sem dar spoiler, e depois eu vou dar um sinal de spoiler e você sai do vídeo se você quiser pra não tomar spoiler. Então eu vou tentar falar minhas opiniões aqui sem spoiler, e depois a gente vai entrar muito mais em spoiler, que eu quero contar umas partes específicas que eu gostei, que eu não gostei e tal. A gente vai entrar na história do livro de cabeça, então prossiga por sua conta e risco. Como eu falei pra vocês, o livro Teste de Coragem foi escrito pela Justina Ireland, que escreveu Spark of the Resistance e Lando's Luck. Eu já li Spark of the Resistance, eu lembro que eu achei bem legalzinho, uma aventura também bem infantil, mas é divertido, então eu já sabia meio o que esperar e de fato aconteceu o que eu tava esperando. Lembrando que a Alta República se passa 200 anos antes da Ameaça Fantasma, só pra deixar bem claro mesmo a data do que estamos falando, e só pra deixar bem claro, eu também não sei quando essa fase vai vir pro Brasil. Eu comprei pela gringa, eu comprei lá em e-book, bonitinho no Kindle, mas sem previsão por enquanto até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Os acontecimentos desse livro se passam junto com Light of Jedi. Na verdade, assim, Light of the Jedi é o primeiro, porque ele se passa ali por 30 dias, e Teste de Coragem acontece ali em poucos dias. Então eles terminam no mesmo ponto, mas o primeiro livro, ele aborda muito mais do background. Ele vai lá pra trás, 30 dias antes e tudo mais, então aquele lá continua sendo o primeiro livro. E como eu falei pra vocês, o livro é um pouco mais infantil, na verdade, bem mais infantil, porque ele tem a classificação indicativa de 12 anos, ou seja, é uma leitura muito mais fácil, infanto-juvenil mesmo. Mesmo assim, é uma aventura bem divertida, tá? Não vou falar que eu não me diverti, mas ele é uma leitura rápida também. Mas a rapidez da leitura, agora eu sei que eu tô viajando, mas peraí que eu volto. Mas a rapidez da leitura se dá muito mais pela habilidade da Justina de escrever, ela manda muito bem. E também tem aquela parada, né? Esses primeiros livros, eles são introduções pra você conhecer os personagens. Então tem começo, meio e fim, tem uma aventurinha, mas você percebe que é muito mais pra você conhecer aqueles personagens do que uma aventura e uma conclusão definitiva. Então, por exemplo, a gente conhece a Vern, que é a Jedi da história. A gente vai vendo muito mais a personalidade dela. Ela tem ali bastante ação, porque ela é a Jedi ali da parada. Tem um background interessante que eu já vou entrar nisso. Só que você percebe que eles estão preparando o terreno pra você conhecer essa personagem, pra ela ter um papel muito maior nos próximos. Aí você vê se você acha isso bom ou ruim. Geralmente eu não gosto muito, mas os personagens são tão bem montados, eu fiquei tão imerso na parada, que eu achei bom. Tipo, eu entendi eles gastarem ali um livro inteiro, gastarem entre aspas, né, um livro inteiro, pra explicar cada um dos 5 personagens principais, ao ponto de a gente terminar o livro e falar, tá, eu quero ver mais disso. Claramente essa foi a jogada e comigo funcionou. A Vernestra Rwoh, ou Vern, como eu falei pra vocês, é a Jedi da história. E o mais interessante é que ela subiu para Cavaleiro Jedi aos 15 anos de idade, ou seja, ela é uma prodígio. Só isso já deixa bem claro o quanto essa personagem é interessante, porque pensa, é uma criança ali, uma menina, 15 anos, e ela tem um nível de responsabilidade, sei lá, do que a gente vê o Anakin no filme 3, não comparando o que eles fazem, mas ela tá na mesma categoria que é Cavaleiro Jedi, entendeu? Com 15 anos, é uma idade muito nova. Geralmente, com 15 anos, a pessoa ainda é padawan. Então agora, com 15 anos, ela tem a responsabilidade de um adulto, de uma pessoa muito mais velha. E nessa história, como eles são um grupo de crianças sobreviventes, ela tem que ser a responsável da história, entendeu? É um monte de adolescente ali de 15, sei lá, 14 anos, no máximo 16, que é a idade que a Vern tá no livro. Eu acabei falando, esqueci da sinopse, né? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Um grupo de crianças estão saindo de uma base ali do espaço até o Starlight Beacon, que é a grande base da República, que vai ser inaugurado. Então vai Jedi, vai representante da República, vai um monte de gente, o grupo tá lá, cada um com a sua família ali, a Jedi ali fazendo o papel dela, rola um acidente com a nave deles, e o grupo das crianças consegue sobreviver, e eles caem numa lua florestal, e lá eles têm que sobreviver agora a isso. Essa basicamente é a sinopse da história. Então temos a Vern como a Jedi e mais velha ali, como Cavaleiro Jedi também, ela vai ter que cuidar dessas crianças. Agora a gente volta pra falar dos personagens, porque agora sim eu dei a sinopse, agora a gente pode continuar. O Imri Cantaros, ou Imri Cantaros, como você quiser pronunciar, também é um Jedi, só que ele é padawan, ou seja, ele é mais novo e não tem toda a responsabilidade e poder da Vern. Ele é o padawan do mestre Douglas Sanvali, inclusive eu amei um Jedi chamado Douglas, porque temos Plo Koon, Kit Fisto, Mace Windu, Yoda e o Douglas. Achei ótimo, precisamos de mais Jedi com nomes comuns. Douglas Sanvali. Tudo bem que Sanvali é legal pra caramba, é muito estiloso, só que o Douglas me ganhou.
Jedi Douglas. Mestre Jedi Douglas, tá? Por favor, respeite. O Imri é mais novo que a Verne e tem que lidar com a falta de segurança em si mesmo. Ele não confia que ele pode se tornar um Jedi. Então a parte dele na jornada é justamente essa. Ele não confia nele mesmo. Na parte do vídeo com spoiler, eu entro um pouco melhor nesse assunto. A Avon Starros é uma das melhores personagens dessa nova leva da Alta República. Ela tem entre 12 e 13 anos ali, todo mundo tem basicamente essa idade. E ela é uma inventora. Ela sabe mexer em tudo, ela inventa tudo, ela mexe em droid, ela mexe em nave. É aquele tipo de criança super gênio, então, é bem interessante. Junto com o seu droid J6, que ela reprogramou para começar a ignorar grande parte da sua programação, para ele ter um pouco mais de vontade própria. Ela é mega imperativa e também é o cérebro do grupo. Inclusive, ela não lida muito bem com sentimentos, tem todo um trauma ali para ser explorado. Ela tem muito potencial, eu já acho que ela é uma das melhores pelo que eu vi no livro. Imagina o resto do aprofundamento da personagem, o quão genial vai ser. O último da nossa lista é o Honest. Sim, o nome dele é Honestidade, isso mesmo. Filho de um embaixador de um planeta chamado Dawna, que está entrando na República agora. Lembra que na Alta República, a República está se expandindo para o exterior? Então. E esse fato tem grande relevância para a história do livro. Bom, no geral eu gostei do livro, não é nada demais, não é nada absurdo. Os personagens são muito bons, porque é o foco do livro, como eu falei pra vocês, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas você sente um pouquinho de falta de urgência, porque beleza, eles estão ali sobrevivendo na floresta, toda uma queda ali de uma catástrofe, é uma relação muito mais onde eles vão se tornar amigos do que ter uma grande ameaça externa, então pensa assim, um monte de criança sobrevivente que não se conhecia, sei lá, há 3 horas atrás, eles nunca tinham se falado. Ela é hiperativa, não sabe mexer com sentimentos, ele é um pouco mais durão assim, e não sabe muito bem o que ele quer fazer da vida, a outra é a Jedi responsável, o outro é mais rebelde, é muito mais a relação entre eles do que um grande acontecimento, o que eu acho que é interessante, como eu falei pra vocês, como uma grande introdução, ainda assim ela peca com uma barriga ali no meio, você vê que tem uma parte que é um pouco mais lenta, tudo bem que é justificável, na narrativa tem um porquê essa lentidão, mas ainda assim é uma coisa que demora um pouco mais, você tava lá frenético e tal, quando tem uma calmaria, entre aspas, o livro dá uma desacelerada boa que pode causar um estranhamento. Esse livro tem o mérito de mexer com os meus sentimentos, porque eu tava tão imerso, principalmente ali próximo ao final, eu não vou contar o que aconteceu aqui agora, porque a gente tá na parte sem spoiler, mas acontece uma parada no final que eu tava tão ali focado na leitura, que eu meio que reagi, eu geralmente não reajo lendo, mas eu soltei um tipo, não faz isso, e depois que eu me toquei que eu tava fazendo isso, eu tava muito ali no meio da história com aqueles personagens, claro, dá uma frustrada um pouquinho de não ter uma grande narrativa, mas ainda assim eu tava me sentindo meio que parte do grupo, não sei se isso faz sentido, enfim, vou terminar aqui com as minhas conclusões da parte sem spoiler. É um bom livro, é divertido, não é nada demais, The Light of Jedi tem muito mais peso, eu acho, muito mais carga dramática também, então Teste de Coragem é um bom livro. Justina Ireland mandou muito bem, mais uma vez. Agora a gente entra na parte sem spoiler, se você vai sair do vídeo então, não esquece do like, por favor, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e bora pra parte com o spoiler. Beleza, o começo do livro eu acho bem interessante, porque eles dão um pouco mais de um panorama do que faltou lá no The Light of the Jedi. Porque lembra que eu falei, se você não viu a review, eu vou deixar aqui no card, acontece ali um grande desastre, então voa pedaço de nave pra todo lugar, tal, a República acaba ficando meio baqueada, só que essa parte da República baqueada, da moral da República ter sido abalada, não aparece muito lá no primeiro livro. Nesse segundo livro também não aparece muito, mas eles dão uma pincelada, então a gente vê que os planetas da hora exterior, como Dawna, por exemplo, o embaixador de Dawna, que é o pai do Honest, ele fala, viu, tem planetas que estão meio relutantes agora de entrar pra República, porque a República tomou um baque muito grande dos Nihil. Então eu achei legal esse senso de panorama geral, não sendo uma continuação direta, então não é The Light of Jedi 2, mas ainda assim eles mantêm o foco de ser o mesmo universo, os mesmos acontecimentos, sabe? É bem legal esse tipo de narrativa em conjunto, eu acho que funciona bem. Como eu falei pra vocês, eles estão numa base ali no espaço, eles montam ali uma nave cheia de gente, vamos pro Starlight Beacon, que vai inaugurar, beleza, nova fase da República e tal. Então todos eles entram na Steady Wing, que é a nave ali da República, várias partes da nave explodem. Por quê? Porque 2 Nihil entraram infiltrados ali naquela base e conseguiram colocar bombas na nave. Então quando a nave tava no espaço, os caras tiraram todos os pods de fuga, desativaram tudo e também explodiram grande parte da nave. Então pensa assim, começou uma correria lá, quem vai sobreviver, quem não vai. E graças ao sacrifício do mestre Douglas, as crianças sobrevivem. Ele empurra as crianças usando a força pra uma nave que tava dentro daquela nave maior. E essa nave menor, ela tava funcional, ela tava bem baqueada, mas ela tava funcional. E quando eles saem com a nave menor, a nave maior explode. Então todo mundo que tava lá dentro morreu. O pai do Honest, o mestre do Imri, a mãe da Avon não tava, né? A mãe da
Avon tava lá em Coruscant, a Avon tava sozinha com o droid. Então toda aquela galera morreu. Essa é a parte que eu falei pra vocês que fica um pouco mais lento, porque eles ficam lá no espaço com a nave deles, lá quase à deriva, e tem toda uma parte deles conversarem sobre esse evento traumático, porque o cara acabou de perder o pai, o outro acabou de perder o mestre, e pensa, o Henry, como eu falei pra vocês, ele é um padawan que ele duvida muito de si mesmo, e ele acabou de perder o mestre. Ele fica se remoendo de raiva, angústia, o próprio Honest também, o Honest passa o livro inteiro, cara, eu briguei com meu pai no dia, agora meu pai morreu, é um trauma muito pesado, e eles ficam um tempo à deriva até conseguirem chegar naquela lua habitada que chama Weevil. Só que quando eles caem na lua, a história engrena um pouco mais, inclusive é bem legal citar que eles caem na lua, porque o Henry usa um poder na força bem interessante, onde ele consegue localizar pontos que têm acesso à força, sabe, onde a força é bem abundante, então ele consegue sentir uma floresta, uma lua com floresta. Então ele sente que naquela floresta tem vida, então eles conseguem chegar lá com a nave e tal, e eles agora param lá e tem que pedir ajuda, esperar alguém da República chegar, ou alguém da Ordem Jedi chegar também. E aí que entra a parte que eu não gosto tanto, porque os mesmos Neo que sabotaram a nave, eles vão até a lua para conseguir matar as crianças porque eles não podem deixar sobreviventes. Fica meio que sem explicação, beleza, os Neo não podem deixar sobrevivente, os caras vão pra uma lua enfrentar um bando de crianças porque eles não podem deixar as crianças sobreviverem. Meio vilão do Ilha Ratimbun, sabe? Mas tudo bem, o livro é pra isso, né? O livro é tipo 12 anos, classificação indicativa. Tudo bem, esquece que eu falei. Agora eu joguei uma moral muito grande no livro e é um negócio mais infantil. Quando eles chegam na lua, a história dá uma engrenada, porque ali a gente começa a conversar sobre consequências. Porque beleza, aconteceu um desastre ali, matou uma galera, e agora? E essa parte de consequências vai até pro sentido literal, porque tem uma hora que eles conseguem mexer uma pedra pra entrar numa caverna, essa pedra sai rolando e bate na nave dos Neo, por isso que eles estão presos lá também, porque a nave foi danificada. Então o livro fala muito sobre consequências dos seus atos, como é que você vai lidar com esse tipo de coisa. E a Verne e o Henry ficam nessa questão, porque o Henry, ele começa a ceder ao lado sombrio, porque ele tá ali com raiva, tristeza, ele quer se vingar loucamente, ele chega a acessar o lado sombrio. Ele usa o enforcamento da força contra uma das Neo ali, né, são dois, ele usa contra uma delas, e a Vernestra tem que parar ele correndo por causa disso, porque ele é um padawan que tá sendo consumido pelo lado sombrio, então fala muito sobre o que você vai fazer com tudo isso, sabe, quais são suas próximas ações, porque beleza, a nave explodiu, não é culpa sua, mas e aí, o que você vai fazer? Você vai só matar os caras lá, você sendo um Jedi? Ficou muito interessante esse ponto de vista. Como eu falei pra vocês, o grupo precisa aprender a trabalhar junto, e é legal ver como as relações vão ficando mais fortes com as qualidades que vão se completando, né, cada um tem uma habilidade diferente, e isso vai fazendo o grupo trabalhar muito melhor. Os Neo, que são os vilões, chegam lá, eles enfrentam os Neo e depois eles mandam um sinal, a República vai lá buscá-los e eles vão até a inauguração do Starlight Beacon. Inclusive quem vai buscar eles é o Seeker e a Kiv, lá do quadrinho, então tá tudo interligado, muito mais do que a gente imaginava. Sem contar também que a Verne tem um sabre de luz roxo que vira um chicote de luz. E o mais legal disso tudo é que ninguém sabe desse chicote sabre de luz, porque ela fala que ela não quer falar pra ninguém, porque a força meio que fez ela acordar num dia de madrugada do nada, ela acordou com essa vontade e ela fez essas modificações. E modificações de sabre de luz, segundo o que eles falam no livro, não é muito bem visto pela Ordem Jedi, porque começa a mexer muito com inveja, com vontades. Então, por que a força falou pra ela colocar um chicote de luz? Por que eu não posso fazer então? E outra coisa, ela fala que os chicotes de luz, quem usava eram os Night Sisters, então a galera já relacionava ao lado sombrio. Então, querendo ou não, esse quesito individualidade, então, por que ela não pode fazer o chicote de luz? Era meio que um segredo que ela guardava, porque ela tinha medo de ser julgada pelos amigos dela, pelos outros Jedi. Sem contar que ela tem 16 anos, ou seja, ela se importa muito com o que as pessoas pensam dela. O Honest é o personagem mais redondo de tudo isso, né? Ele quer seguir os passos da família, como embaixador, como um político ali, e agora ele entra de cabeça na luta contra os Neo. A Avon, como eu falei pra vocês, é uma das mais legais e também é uma das que mais promete. Ela tem um trauma porque ela é filha de uma senadora chamada Jira Starros, e um dia a Avon foi sequestrada por uns caras porque eles queriam que a mãe mandasse dinheiro, né? Porque a mãe é uma senadora e os tios dela vão lá e matam os caras que sequestraram ela. Tem ali uma conversinha entre ela e o Honest pra falar sobre isso, mas nada muito aprofundado. O Henry chega a tocar o lado sombrio, ele e a Verne se enfrentam, ela dá uma surra nele, porque ela é um cavaleiro Jedi, convenhamos, né? Ele é só um padawan. Nesse momento onde ele tá muito cheio de raiva, muito cheio de ódio, usando o lado sombrio, ele escuta a voz do Mestre Douglas. Ele não sabe muito bem se foi uma lembrança ou se foi algo a mais. Então pode ser que o Mestre Douglas consiga ter falado com ele usando uma voz projetada pela força, porque ele tá morto, então ele conseguiu pelo menos falar com o padawan dele quando o padawan dele tava mergulhando no lado sombrio. Isso ficou muito no ar. E o livro termina, como eu falei pra vocês, na inauguração do Starlight Beacon, e a Verne vira mestre do Henry. Então com 16 anos, ela pega seu primeiro padawan pra treinar, porque quando você tá no nível de Cavaleiro Jedi, você pode treinar um padawan. Me lembrou uma coisa meio Obi-Wan e Anakin, sabe? Era pro Qui-Gon ter treinado, e o Qui-Gon morre, e o Obi-Wan fala, não, quer saber? Eu vou ficar com essa bucha pra mim. Meio contra gosto,
tipo, eu vou fazer por causa do meu mestre. Me lembrou um pouquinho essa relação, quero muito ver o que vai acontecer no futuro, porque é uma menina de 16 anos sendo mestre de um menino de 14, sei lá, um menino de 13. Vai ser bem interessante onde isso vai rolar, sem contar que ele já chegou a usar o lado sombrio, a acessar o lado sombrio. Então, são muitas possibilidades, e eu acho que é isso que eu tinha pra falar do livro. Então, os Nihil chegam pra enfrentar, tal, enfrentam, é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar do livro mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo, então, o que você achou do vídeo. Você gostou, você não gostou, pode comentar à vontade. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram. Também vou deixar aqui na descrição outros vídeos, link da loja, dá uma olhada lá, essa camiseta aqui é da loja, então dá uma olhada lá, vou deixar tudo aqui embaixo bonitinho. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!